تمسك بحبل الله واتبع الهدى. رسالة السلف الثمينة, a preciosa mensagem dos Salaf. والسنن التي أتت عن رسول الله. A proibição de juntar o querer de Allah e das criaturas. Na voz do Ustaz Abu Bakr Daulaniyu As-Salafi, Hafidhahullahu Ta'ala. Tenha uma boa escuta. Barakallahu fikum. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. Naam, o tema, o assunto que vamos estudar hoje é mais ou menos acerca de correção, né? Só para não fazer chegar aos irmãos aquilo que é de facto o certo para falar, não, e aquilo que é o errado. Não. Então vamos trazer o errado, vamos trazer também o certo, acerca deste mas'ala que ainda estamos aqui a estudar. Não. Aquilo que for o certo é para fazer, o que é errado é para não fazer. Não. Ou é para não falar. Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu narra, segundo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: La taqulu, não digam ma sha Allahu wa sha'a fulano. Não digam ma sha Allah wa sha'a fulano. Se vocês ouvirem muito bem esta frase, se prestarem muita atenção, existe um problema. Não, existe um problema. O problema está no waw. Ao dizer ma sha Allahu wa sha'a fulano, este waw aí chama-se waw al-atf, é o waw de conjunção. E quando diz ma sha Allah, depois de dizer wa sha'a fulano, quer dizer, quis Allah subhanahu wa ta'ala e quis fulano. Quer dizer, quis Allah subhanahu wa ta'ala e quis fulano, mencionando o nome da pessoa. Depois de mencionar o querer de Allah e a pessoa juntar com o querer de outra pessoa, isso é proibido. Porque a pessoa não pode fazer o quê? Não pode juntar entre o querer de Allah e o querer das criaturas. Não se pode fazer junção. Porque quando você diz quis Allah e quis fulano, aí você está a juntar o querer de Allah e o querer das pessoas. Isso não é permissível para você. Porque o querer de Allah subhanahu wa ta'ala só deve ser seguido, não deve ser juntado. Vamos trazer o certo. Diz: walakin qulu ma sha'a Allahu thumma sha'a fulan. Ao invés de você trazer o waw, traz thumma, que significa at-tartib, que vai trazer sequência. Ao invés de você dizer ma sha Allah wa sha'a fulano, você tem que dizer ma sha Allah thumma sha'a fulano. Quis Allah de seguida, quis fulano. Ou em seguida. Não. Por quê?
Porque o nosso querer aparece depois do querer de Allah subhanahu wa ta'ala. O nosso querer aparece após o querer de Allah subhanahu wa ta'ala. Como Allah diz, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ Allah. Então, nós só queremos aquilo que Allah quer. Então, não pode juntar entre o querer de Allah e o nosso querer. Dizer não, isso aí é um erro. Constitui um shirk pequeno. Constitui um shirk pequeno e é shirk lafadhi. É shirk lafadhi. Não. É shirk no dito. É shirk na palavra, na fala. Só não pode falar isso. La taqulu, ai la nahiyatu. Nabi está a proibir. Quando ele diz la taqulu, esse lam chama lam de proibição. Não. Masha Allah wa sha'a fulano. Porque quando você traz esse uau aí, esse uau significa junção. Significa o quê? Junção. Por isso que é haram. É proibido falar dessa forma aí. Sim. Esse uau requer uma junção e traz uma igualdade. Traz uma igualdade. Quer dizer, você aqui está a igualar entre o querer de Allah e o querer da criatura. Então, isso aí não é verdade. Nunca o nosso querer vai ser igual ao querer de Allah subhanahu wa ta'ala. Não vai ser igual. Então, não se pode falar dessa forma, mas sim deverá sim fazer seguir o querer de Allah, dizendo ma sha'a Allahu thumma sha'a fulan. La taqul ma sha'a Allahu wa sha'a fulan. Não pode dizer wa sha'a, tem que dizer thumma. Ao invés de você dizer wa, diga thumma. Isso é que é o certo. E preste muita atenção nisso. Não. Ao dizer ma sha'a Allahu thumma sha'a fulan, não, porque este thumma não traz a sequência. Traz o que? A sequência? Não, traz uma sequência. Desta forma. Não. E disse Ibrahim al-Nakhi'i rahimahullah, dizendo annahu yakrahu, ay as-salaf. Os salaf, eles detestavam alguém dizer, por exemplo, a'udhu billahi wa bika. A'udhu billahi wa bika. Eles detestavam isso. Você não pode falar isso. Tem que falar, a'udhu billahi wa bika. Procuro refúgio em Allah e você. E você. Por quê? Por causa do uau. Por causa de quê? Do uau. Porque a ta'awud ou a isti'adha min al-ibada. Procurar refúgio ou amparo é uma adoração. Então, não se pode falar isso, dizer que não, eu procuro refúgio em Allah e em você. Está errado. Não pode falar isso. Aí. Porque a ta'awud, quando você diz a'udhu, essa palavra al-a'udhu, al-iltija'u ila al-ghayri wa ta'alluq bihi. Quer dizer, é você procurar auxílio. Procurar o quê? Auxílio. Quando você diz a'udhu billah, quer dizer, tu buscas auxílio, refúgio. Em quem? Em Allah subhanahu wa ta'ala. Contra alguém ou contra algo. Wa ta'alluq bihi, e confiar em Allah subhanahu wa ta'ala. Só o termo de você dizer a'udhu billah quer dizer que você está a procurar auxílio, amparo em Allah subhanahu wa ta'ala contra algo que você tem medo. Você tem medo ou te amedronta
e você confia em Allah subhanahu wa ta'ala, de que sim, ele vai te amparar contra essa coisa que você tem medo. Então, por isso que você diz, a'udhu billahi minash shaitan rajim. Não. Sim. Então, você está à procura de auxílio, está à procura de amparo. Não. Está à procura de amparo em Allah subhanahu wa ta'ala. Está à procura de proteção. E isso é acompanhado de confiança. Aí. Então, os salafis detestavam isso, dizer que a'udhu billahi wa bika. Procure refúgio em si e em Allah e você. E em você. Quer dizer, e em você. Isso é proibido. Sim. ويجوز أن يقول eles, os salaf, davam permissibilidade. Tipo, diziam que não há problema. Você pode dizer que a'udhu billahi thumma bika. Procure refúgio em Allah, de seguida em você. Está a perceber? Porque o ser humano pode te amparar também, pode te amparar. Só que o amparo do ser humano deve aparecer depois do amparo de quê? De Allah subhanahu wa ta'ala. Não pode juntar. Só diga a'udhu billahi thumma bika. Busque refúgio em Allah em seguida você. Dessa forma. Não. São palavras tão simples essas. Não. São palavras tão simples. Mas precisamos de prestar muita atenção. Não. E a pessoa pode falar de uma forma errada. Pode falar de uma forma errada e chegar a cometer um grave erro. قال ويقول لولا الله ثم فلان. Outra expressão muito errada. Se não fosse Allah, não é? Não. ويقول لولا الله ثم فلان. O certo é você dizer, se não fosse Allah, em seguida você. Ou em seguida fulano. Em seguida fulano. Isto aqui é certo. Sempre aplica o termo thumma. Não uau. Laula Allahu thumma fulano. Se não fosse Allah, de seguida, ou em seguida, fulano. ولا تقول, e não digam, laula Allah wa fulano. Se não fosse Allah e fulano. Isso é haram. Não pode falar laula Allah wa fulano. Se não fosse Allah e fulano. Se não fosse Allah e Abdullah. Se não fosse Allah e Mahmud. Se não fosse Allah e Muhammad. Isto está errado. O certo é dizer laula Allah, se não fosse Allah, thumma Muhammad. Thumma Muhammad. Mathalan, laula Allah, se não fosse Allah, thumma Abdullah. Dessa forma. Laula Allah, thumma Mahmud. Você menciona o nome da pessoa depois sim, de mencionar Allah subhanahu wa ta'ala. Não. Não. Quando ao sentido do primeiro hadith este de Hudhaifa, antes de falarmos desse athar de Ibrahim al-Nakhi'i, quando ao sentido geral do primeiro hadith de Hudhaifa, yanha sallallahu alaihi wa sallam, está a nos proibir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele proíbe a nós an ya'tifa ism al-makhluq, quer dizer, juntar o nome da criatura ala ism de Khaliq, juntamente com o nome do Criador. Allah não pode fazer isso. Não pode juntar o nome do Criador com o nome da criatura. Ou o nome da criatura com o nome do Criador. Dessa forma. Você quando diz assim, Masha Allah wa sha'a fulano, está a juntar Allah e criatura. Isso aí não se faz, isso é proibido. Bilwaw, com waw. Não. Ba'da dhikru al-mashi'ati wa nahwiha. Depois de você mencionar a vontade, o querer de Allah subhanahu wa ta'ala. Você quando diz Masha Allah, aí você está a mencionar o querer de Allah. Então, após mencionar esse querer de Allah, tu não deve juntar aí também com o querer da criatura. Não deve juntar o nome da criatura com o nome de Allah. Não é para juntar. Sim. لأن المعطوف بها يكون مساويا للمعطوف عليه. Não. Porque você juntar, trazer uma criatura, não? E juntar com o Criador, isso é fazer igualdade.
Igualdade, igualar Allah com criatura é o quê? Igualar criatura com Allah e a sua criatura é o quê? É shirk. É o quê? É shirk. Shirk é igualdade. Você pensa que shirk é o quê? Shirk é musawiya. Shirk é musawiya. Você quando ouvir shirk é musawiya. Igualar Allah com suas criaturas. Todo aquele que faz shirk está a fazer o quê? Está a fazer musawiya. Está a fazer o quê? Musawiya. Shirk é musawiya. Musawiya é juntar, é igualar. Quer dizer, a pessoa, por exemplo, ele faz sijda para Allah, não é assim? Faz sijda para Allah, Jalla Jalal, e depois ele vai fazer sijda para o quê? Para a sepultura, para um morto, não é? Não, vai para aquele sijda kapuri, walani, para aquele kapuleche, sijda lapa, walani tu qualquer. Então, ali naquele momento, está a fazer o quê? Está a fazer igualdade, está a fazer o quê? Igualdade, ele está a igualar Allah com sua criatura. Então, desta forma, no ibada, na adoração, e aqui é o shirk. Chama-se o quê? Shirk. Porque a adoração, como nós já aprendemos aqui mesmo, não pode ser parcial. Não pode ser parcial. Sim, tipo uma parte para Allah, uma parte para quê? Para a criatura. Isso aí é proibido. Toda a criação, de uma forma mutlaqa, de uma forma absoluta, toda ela por completo é para Allah. Está percebendo? Não se pode partilhar. Então, se a pessoa for a fazer essa partilha aí, está a fazer musawiya. Isso é igualar a Allah, isso é shirk. Está percebendo? Não. Então é dessa forma. Então, você não pode trazer esse harfu li'atuf, trazer o au de conjunção, para você trazer para inferir a igualdade entre criatura e o seu criatura, e o seu criador, que é Allah. Não se pode igualar. Então, porque isso é proibido. لكونها إنما وضعت للمطلق الجمع فلا تقتضي الترتيب ولا تعقيبا. Não, porque quando você vai trazer esse uau aqui para juntar entre criatura e seu criador, não, é mesmo como você dizer que tanto a criatura assim como o criador é absoluto, é absoluto nisso que você está mencionando. Não, você não está a trazer sequência. Está a dizer que o Criador, também de uma forma absoluta, a criatura tem vontade, tem querer dele. O que a criatura quer é aquilo que acontece. Está a perceber? Enquanto não é isto. Só nós queremos após o querer de quem? De Allah. Sim. Então você tem que dizer, Masha Allah, thumma sha'a fulan. Não, Masha Allah, thumma sha'a Muhammad. Masha Allah, thumma sha'a Mahmud. Masha Allah, thumma sha'a Abdullah. Desta forma que é o correto. Porque absolutamente, o seu querer e acontece é de Allah. É de quem? De Allah. De uma forma absoluta. Mutlaqan. E depois aparece o nosso querer. O nosso querer não vai acontecer sem o querer de quem? De Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Então logo é proibido juntar. É proibido juntar. Então é dessa forma. Não. وتسوية المخلوق بالخالق شرك. قال الشيخ الفوزان. وتسوية المخلوق بالخالق شرك. Quer dizer, igualar a criatura com o seu criador é o quê? É shirk. Ala l'itulaq. Igualar a criatura com o criador é shirk. Não. ويجوز صلى الله عليه وسلم عطف المخلوق على الخالق بثم. Nabi sallallahu alaihi wasallam ele deu uma permissibilidade a pessoa fazer o quê? Não, trazer o termo thumma. Quer dizer, você ali tem que anexar a palavra thumma depois de você mencionar o querer de Allah, para mencionar o querer da criatura, ali no meio tem que trazer o quê? Thumma. Não. Thumma significa em seguida ou de seguida em português. لأن المعطوف بها يكون متراخيا على المعطوف عليه. نعم. فلا محظور فيه بكون صار تابعا. Por que não há problema nisso? Porque significa de que o nosso querer está a seguir o querer de quem?
de Allah subhanahu wa ta'ala. Não há constrangimento qualquer, não há problema aí, não há pecado você falar dessa forma. Thumma fulano, sha'a fulano, thumma sha'a fulano. Não há problema, porque aí o nosso querer está a seguir o querer de Allah subhanahu wa ta'ala. Não, e temos aqui também este athar também de Ibrahima An-Nakhi'i, que traz também este faida do hadith primeiro de Hudhayfa ibn al-Yaman, onde traz uma coisa muito interessante que se calhar estamos a aprender hoje. Não, os irmãos estão a ouvir hoje uma coisa muito importante que ele traz aqui, e é muito interessante, onde traz o hukumu de nós procurarmos amparo nas criaturas, procurar amparo ou refúgio nas criaturas. Mas são criaturas vivas, vivas. Quer dizer, você procura amparo no vivo, tá certo? Não, procurar amparo ou socorro em alguém que está vivo, porque ele vai aguentar te socorrer, tá certo? Não, ou vai aguentar te amparar. Então, porque ele está vivo. Mas se tu fores a fazer mesmo este mesmo ato, procurar amparo ou refúgio em alguém que morreu, que faleceu, vai na campa dele, para fazer o quê? Aliás, procurar lá socorro ou amparo, refúgio, passa a ser o quê? Shirkum billahi azza wa jalla. Pese embora que ele tinha capacidade para poder te socorrer enquanto estava vivo, ou te amparar enquanto estava vivo, mas neste momento ele já morreu, já morreu. Ele não pode conseguir isso, então ele não tem kudra. Não tem o quê? Não tem kudra naquele momento, não tem capacidade, porque o ausente é o morto. Porque mesmo este vivo só pode te amparar, só pode te socorrer aquilo que ele tem capacidade para te amparar. Mas enquanto ele não tiver capacidade para tal, não há como você procurar amparo nele, tá certo? Porque ele não tem capacidade para isto. Não. Duna al-amwat wal-ajizin, fala yajuzu an yasnada ilayhim shay'un. Não é permissível você procurar algo, não é? Procurar algo, qualquer coisa. Você procurar o quê? Procurar alguma coisa nos falecidos ou nos incapazes, os que não têm capacidade. Não podes, porque isso vai te levar ao shirkum billahi azza wa jalla. Por exemplo, a Sufi al-Dalal, o Sufi al-Dalal, eles procuram, por exemplo, auxílio, procuram socorro, procuram ajuda nos mortos. Está a perceber? E eles estão a fazer ao contrário. Porque nós fomos ordenados, fomos instados, fomos assim orientados, guiados, para que nós procuremos proteção e socorro em Allah, pedir a Allah para proteger os mortos, os mortos. Allah é quem protege quem está na campa, tá certo? Sim, por isso quando você diz no cemitério, você chega no cemitério e diz As'alullahu li wa lakum li'afia, não é assim? Tipo, eu peço a Allah para que ele proteja a mim e proteja vocês que estão aí na campa, tá percebendo, né? Agora o Sufi, ele ao invés de pedir a Allah para proteger o morto, ele pede o morto para proteger Allah, proteger os vivos. Quer dizer, ele está a fazer ao contrário. Ele vai pedir ao morto, pede ao morto para que Allah proteja aos vivos. Está a perceber? Então isto é shirkum billahi azza wa jalla. Então eles, por isso chegam na campa, começam a chorar ali, começam a mencionar fulano, Santo, Abdul Qadir Jailan, Sayyidul Badawi, começa a mencionar o nome daqueles seus santos, vai mencionando, com isso buscando lá alguma coisa de proteção ou socorro, tá certo? Isto é shirkum billahi azza wa jalla.
Porque esse at-ta'awudh, sim, busca-se em Allah subhanahu wa ta'ala, pode-se buscar amparo em Allah, não, e na criatura também pode-se buscar amparo naquilo que ele consegue, que ele tem capacidade. Sim, como nós aprendemos já no Surat Al-Qasas, quando naquele dia um jovem dentre os coptas, e um jovem dentre os Bani Israel, estiveram em uma pancadaria, estavam a lutar. Mas esse jovem de Bani Israel era um jovem muito provocador, gostava muito de encrencar e provocar os outros, meter-se em confusão. Depois ele estava a lutar com um jovem dos Copta. Copta era da parte de Faraó, de Faraó. De salientar que naqueles tempos, aquele povo de Faraó eram negros, eram negros africanos. E eram pretos, porque negro é raça, é o quê? É raça, preto é que é cor. Então eram pretos. E a parte dos Bani Israel eram brancos, eram o quê? Eram brancos, que era já da parte de quê? De Moisés, tá certo? Do outro lado. Então, estiveram em confusão, e nós sabemos muito bem que Faraó havia dividido as pessoas. Uns eram os humilhados e outros eram os elevados. Não? Outros eram os abandonados, outros eram os amparados. Os abandonados eram os Bani Israel, aqueles pelos quais ele os escravizava. E dava a eles qualquer tipo de prejuízo. Então, naquele dia, estava a lutar um jovem do Copta, que era do lado de Faraó, um jovem de Bani Israel. Só que este jovem de Bani Israel era fraco, era frágil. Vez embora ele gostava de provocar, era frágil. Então, quando estava ali a lutar, quando este jovem dos Bani Israel, ele, de repente, ali chega Musa. Chega quem? Musa. Alayhi salatu wassalam. Então ele pede socorro. Pede o quê? Pede amparo. Pede o quê? Amparo. No Musa. Contra aquele jovem do Copta. Então Musa bateu naquele jovem Copta. O jovem caiu morto. Caiu morto. De imediato. Perdeu a vida. Sim. Deu só uma pancadaria, só depois ele morreu. Tá vendo? Depois dali, essa parte eu estou a trazer para vos informar de que você pode procurar amparo em alguém, pedir socorro em alguém, mas sabendo que ele tem capacidade para tal. Isso não é pecado, não é? Não é pecado. Porque se aqui fosse pecado, esse jovem não iria pedir o quê? Jamais iria pedir amparo ao Musa contra aquele jovem. Não. Mas ele pediu sim. Amparo, socorro ao Moisés para que o socorrosse o ajudasse, o auxiliasse contra aquele seu adversário, e ele morreu. Está a perceber? Não. E de outra vez também, o jovem meteu-se de novo na confusão, não? Na confusão. Com outro, não daquele, porque ele já havia morrido. E ele não sabia quem matou quem? Quem matou. Porque somente ali quem sabia quem matou aquele, era só aquele jovem e quem? E Musa. Ninguém mais sabia quem matou aquele jovem aí. E aí ali já houve problema lá no palácio. Quem matou aquele, houve um problema. Então, outro dia, o mesmo jovem provocou outro também, de novo. Meteu-se em confusão. Porque a pessoa gosta muito de confusão mesmo. Sempre confusionar. Estavam ali a lutar. De novo chega Moisés. Chega quem? Chega Moisés. E ele pede de novo o quê? Socorro, ajuda-me. Tá vendo? Sim. Ajuda-me. Então, Moisés ficou muito nervoso, ficou muito zangado. Você provoca muito, você provoca? É muito confusão, você cria confusão, você. Está vendo? Sim. Então, aquele jovem, quando viu que Moisés estava zangado, aquele jovem Bani Israel, ele pensou de que Moisés iria bater a ele, iria chambuquear a ele, ele cair morto, ficou com medo, Ele disse, Moisés, você quer me matar como você matasse aquele ontem, tá vendo? Então, dali, descobriram que foi Moisés quem matou
Então aí quando aquele outro logo saiu, a correr foi lá, quem matou aquele? Foi quem? Moisés. Foi Moisés. Epa, dali Moisés já era problema grande. Moisés fugiu. Foi informado pelo outro, disse que é melhor fugir, você está de procurar, vai te matar. Tá vendo? Então Moisés fugiu, foi para Madian. Lá ficou muito tempo. Sim. Então estamos a dizer que pedir socorro, amparo, não há problema para alguém que consegue te amparar. Você não pode dizer que não, você pede socorro a Allah. Você pedir socorro a mim é shirk, tá vendo? Sim. Mas enquanto você consegue, isso aí não é certo no Tawhid. Não. Então essas duas narrativas aqui para Barakallahu Fikum mostram de que é proibido o cauli, o dito de você dizer Masha Allah wa sha'a fulano, ou outras palavras iguais a essas. Porque isto é tomar sócios, é colocar o quê? Colocar andad, é colocar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, que isto é proibido. É proibido. Não, isso é proibido, assim como nós já estudamos lá nas aulas passadas. E dos proveitos que podemos retirar aqui, primeiro temos tahrim qawli ma sha Allahu wa shi'ta. Primeiro é proibido, é haram você dizer ma sha Allahu wa shi'ta. Ma sha Allahu wa shi'ta. Não, ma sha Allahu wa shi'ta. Assim como Allah quis e quiseste. Está vendo? E quiseste. Isso é proibido. Wa ma ashbaha dhalik. Outras palavras parecidas com essas. Que pode aparecer uau. Pode aparecer o quê? Uau. لأنه من اتخاذ الأنداد لله, porque isso é colocar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. É tawhid, proibição de shirk. Diz 2. Jawazu qawli ma sha Allah thumma shi'ta. É permissível você dizer ma sha Allah thumma shi'ta, aplicando o termo thumma. Não, porque isto infere de que é fazer seguir o nosso querer, fazer seguir o querer de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não há proibido nenhum, não há proibição nenhum e não existe nenhum perigo sobre isto. Não, é permissível. Número 3, ithbatu al-mashi'ati lillah. Aprendemos também aqui que a confirmação de mashi'a de Allah. Allah tem mashi'a. Mashi'a é o quê? Mashi'a é querer. É querer. Mashi'a é querer. Mashi'a é vontade. Mashi'a é vontade. Allah tem o querer. Wa ma sha Allah. Ma sha Allah. Naam. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. Então dessa forma é uma informação bem clara de que Allah tem a sua vontade, o seu querer. Nós temos querer, não temos? Temos nosso querer, temos o nosso querer. Nós não somos como dizem os Jabariya. Como dizem o quê? O Jabari é uma das seitas também muito desviada. Chama-se Jabari. Chama-se o quê? Jabari. A Jabariya é uma seita desviada. Dizem que o ser humano não tem nenhum querer. Não tem nenhum querer. O ser humano, ele é como se fosse robô. É como se fosse o quê? Robô. Então não tem nenhuma vontade. Isso é proibido. Está certo? Não. Então nós temos nossa vontade. Ele diz que quando Allah quiser, eu é de rezar. É de rezar. Tipo, há de vir me agarrar, me levar para onde? Na mesquita. Isso aqui é proibido. Está percebendo? Por quê? Sim, se está relaxado. Então, isso é proibido. Por quê? Allah tem, você tem a sua vontade, e que essa sua vontade, você não pode dizer que não. Não, eu já te ouvi, Sheikh. Você já me fez o dawat, tá vendo? Você já fez o dawat, já me chamou para rezar. Mas quando Allah quiser, eu vou rezar. Eu não tenho querer, não tenho? Não tenho querer. Não? Então, isso aí é proibido. É proibido. Sim, nós temos nosso querer e Allah também tem o seu querer. Só que nós jamais iremos querer sem o querer de Allah. Está a perceber, né? Então, não pode afastar este Mashiach de uma forma mutlaqan a criatura, porque isso é proibido. Está certo? Não, nós temos nosso querer. Então, Al-Jabari, eles dizem que nós não temos Mashiach. E depois, os Qadariya dizem que não há destino. Não há destino. As coisas acontecem causa e efeito. Causa e efeito. São filósofos. Está percebendo?
Não, isso é filosofia. Depois, wa annaha tabi'atun li mashi'ati Allahi ta'ala. Porque o nosso querer segue o querer de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, jamais nós iremos querer sem o querer de Allah. Tá certo? Então, para hoje, barakallahu fikum. Vamos fechar por aqui. E na próxima aula vamos trazer um novo capítulo. Naam.